Você falou aí de uma época da cidade de Campinas, que Campinas tem 80 mil, 100 mil, cento e poucos mil habitantes, né? Hoje Campinas extrapola a casa de 1 milhão de habitantes. Era uma época que o jogador de futebol, tanto da Ponte Preta quanto do Guarani, saíam às ruas, eram reconhecidos, saía para bater papo com o vizinho. Hoje a gente não tem muito isso, em virtude até de não ter a criação que a gente tinha de jogadores feitos na própria cidade, ou que vinham de fora, mas eram jogadores conhecidos e apreciados pelo torcedor. Onde é que mora esse decréscimo de produção do futebol da cidade? Vamos dizer, de Guarani e de Ponte Preta e de Guarani. A não formação de jogadores, mudou-se o futebol, ele se tornou tão profissional de que aquela paixão também acaba mudando. Eu gostaria que você, nesse papo, inserisse um pouquinho aquela fase que o futebol de Campinas se tornou a capital do futebol. Quer dizer, Campinas era referência para o futebol brasileiro. Sem dúvida, e o que contribuiu muito para isso era o perfil dos anos 60, né, das décadas anteriores. Os campos de futebol de várzea que propiciavam um farto material humano para os clubes de Campinas. Você tinha em Campinas vários campos, entre eles o Cruzeiro, que ficava perto do Cemitério da Saudade, que eram locais onde as pessoas levavam a sério o futebol, apesar de ser um futebol amador. Na Liga Campineira de Futebol, ela teve muita força nos anos 50 e 60, e ela contribuiu muito para a formação de jovens jogadores. O elenco da Ponte Preta de 1969, o elenco que volta para a divisão de elite, logo em seguida já é vice-campeão paulista, logo em seguida ingressa no Campeonato Brasileiro, né? É um time na base formado por jogadores saídos, né? Eu me lembro que quando eu era garoto existia o Colo-Colo Futebol Clube na Rua Zé de Alencar, que proporcionou, numa trajetória de 2, 3 anos, 8 jogadores profissionais, né? De Guarani e de Ponte Preta. E isso, digamos assim, contribuía muito. Eu acho que os dois clubes abandonaram um pouco essa prática, essa política de formar craques, né? Acho que essa questão da mercantilização exacerbada do futebol também contribuiu para isso, né? Hoje você tem muito dessa questão do empresário que leva o jogador, que não tem mais. E o grande crescimento de Campinas, o desenvolvimento urbano, afastou um pouco a garotada, a molecada da prática do futebol em campos da periferia. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Luiz Roberto Saviani Rey, lançando aí o livro Eternos Domingos Sem Derby. A gente passou um período recente aí sem derby, hoje nós estamos aí numa proporcionalidade para o Guarani ser rebaixado de 90%, ou mais que 90% do Guarani voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Ultimamente a gente tem sentido, Saviani, de que o futebol de Campinas, ele ao invés de disputar aí para ver quem é o melhor, como aconteceu na época de 70, com o Guarani campeão em 78, com a Ponte de vários vice-campeonatos, conforme você falou, a Ponte entrando para o Campeonato Brasileiro também, o Guarani campeão em 78. Então a gente sentia de que o futebol de Campinas, ele disputava da seguinte forma: vamos ver quem é melhor, Guarani ou Ponte, né? E hoje, infelizmente, a gente verifica que eles disputam por baixo para ver quem é o menos pior, né? A gente tem o Guarani na segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Inclusive no ano que vem, 2011, é o ano do centenário do Guarani. A Ponte Preta não fazendo campanha, pelo menos depois da Copa do Mundo, que pudesse levar o torcedor a acreditar de que o time pudesse voltar à primeira divisão. Não foi um time que... Não é o problema da Ponte não subir, porque só sobem, de 20 sobem 4, né? É o problema de o time ter uma queda dentro do campeonato, que o torcedor não tenha absolutamente mais nenhuma confiança, a ponto que, de repente, pode ser aí um fator importante dentro da competição, porque a Portuguesa depende de uma vitória da Ponte contra o América de Minas, o América depende desse resultado para que o América volte ou a Portuguesa volte à primeira divisão
do futebol brasileiro. Mas eu queria saber assim, o que aconteceu? São jogadores que não são formados mais em casa, eles vêm aqui para disputar, por exemplo, só o Campeonato Paulista, depois vão embora aproveitando a vitrine. O que aconteceu com o futebol de Campinas, que hoje, ao invés de disputar para ver quem é o melhor, conforme eu falei que nós tivemos aí em 78, 79, nos anos 80 também, a não formação de jogadores, até que ponto pode influir ou influenciar dentro deste panorama do futebol? Bom, sem dúvida, a ausência de craques próprios formados pelos clubes é um fator preponderante, né? Eu costumo dizer o seguinte: no passado você identificava o jogador com a camisa. Então o Garrincha, quando você vê o Garrincha, você vê a estrela solitária no peito dele, não é isso? Quando você lembra do Careca, você sabe que o Careca passou pelo São Paulo, mas ele tem uma imagem de produtividade dentro do Guarani. Depois ele foi para o São Paulo, não é? Então eu acho que essa identidade não existe mais. Os jogadores vêm por uma questão meramente mercantil, eles vêm para ganhar o seu dinheiro, para resolver a sua vida, e eles não têm um compromisso com o clube. Eu acho que a falta de jogadores com brio, que tenham, digamos assim, A gente não vai cobrar que o jogador ame o clube, não é isso, mas que jogue pela camisa. É difícil você encontrar na atualidade. Ou pelo menos jogue pelo torcedor que está lá na arquibancada. Exatamente, tomando não sol, há chuva, essa coisa toda. Sim, né? não há respeito pelo torcedor. Então você percebe claramente, se eu não identifiquei lá atrás, na Ponte Preta, essa ausência de vontade de jogar contra a Portuguesa Santista, hoje a gente identifica um pouco, eu vejo no Guarani, você percebe claramente quando a produtividade baixa e você percebe que o jogador está esperando um salário atrasado, você sabe, o torcedor que é um pouco mais, digamos assim, inteligente, ele percebe essas nuances na partida, não é? Ou então o jogador está ali na expectativa de fazer um gol que seja, sabe, fotografado por todo mundo e que de repente o coloque num clube maior ou coloque no exterior. Parece que as buscas no meio futebolístico já não é mais satisfazer só o torcedor ou levantar o título, né? São procuras paralelas, digamos assim, ou pessoais, que esvaziam um pouco essa questão do amor pelo clube, ou que, se não querem o amor, pelo menos a devoção, né, profissional pelo clube. Bom, o seu livro trata muito de torcida, né? O livro Eternos Domingos Sem Derby, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da Ponte Preta, a respeito do Guarani, essa volta que é iminente no Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro, por consequência a volta do derby. Mas eu queria abordar um assunto que se torna interessante para os dois times e para as duas torcidas também da cidade de Campinas. Nós tivemos a saída hoje, até em virtude desse mercantilismo que você citou, do futebol. Campinas foi para Barueri, Barueri foi para Presidente Prudente, quer dizer, ninguém tem mais a identidade com o torcedor. Amanhã depois, outro dia o Zaiman estava aqui e falou, já pensou se o Corinthians muda para Belém do Pará, né? Quer dizer, uma coisa praticamente impossível de acontecer, mas no meio futebolístico de hoje, no profissionalismo que existe, no dinheiro que comanda, infelizmente a gente tem isso. O Campinas foi para Barueri, o Barueri foi para Presidente Prudente, a equipe do Guaratinguetá, né, que de tanta tradição esportiva de Guaratinguetá, tal, essa coisa toda, está vindo para a cidade de Americana. Como é que você está vendo essa coisa aí da falta de identidade? Por exemplo, Campinas está recebendo aí um clube empresa, que é o Red Bull, né? Talvez ele tenha um pouco mais de simpatia do torcedor ponte-pretano, porque joga no estádio Moisés Zucarelli. Mas essa coisa do mercado do futebol, como é que você está vendo? É o que você diz, né? É o mercado. Eu percebo assim, as entidades que comandam o futebol, elas estão procurando fazer o que os jornais já fizeram, os grandes jornais, esgotar os públicos. Então, Guaratinguetá perdeu um pouco aquela força da torcida, aquele entusiasmo, a perda do Campeonato Paulista, lá da eliminação para Ponte Preta, levou o torcedor a se afastar um pouco. Então vamos buscar públicos novos. A região de Prudente, ela é isolada no Pontal do Paranapanema. Há muitos anos, depois do Corintinho, que além da Prudentina, teve o Corintinha de Presidente Prudente, que
também disputou o campeonato da primeira divisão no Campeonato Paulista. Não é? Então, parece assim, identifica-se uma região onde há um público potencial, então levamos esse clube para lá, porque lá vai dar uma renda maior do que em Barueri ou propriamente em Campinas ou em Guaratinguetá. Então, essa busca de circular os clubes, você percebe claramente que há uma intenção de regionalização na busca do ingresso vendido, né, com maior potencialidade. Quer dizer, o futebol já não dá, assim, no interior do estado de São Paulo, grandes plateias, mas onde há potencial para uma grande plateia, é lá que nós vamos sedimentar um time de futebol, não um clube, não se pode dizer que seja um clube, né, para que haja pelo menos uma renda a mais, alguma coisa a mais que possa alicerçar as federações, a CBF e tudo mais. Muito bem, nós estamos conversando neste Amigos do Futebol, aqui no canal 8 da NET Campinas, com o professor Luiz Roberto Saviani Rey, que está lançando o livro Eternos Domingos Sem Derby. E já já estaremos de volta aqui no Amigos do Futebol. Até já.